Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui, como o pastor Nilton falou, trabalhando em prol de poder levar a mensagem de Deus dentro da sua casa. E eu não vejo a hora, meu irmão, minha irmã, desse negócio acabar, das coisas se normalizarem, porque eu já estou aguentando esse negócio de computador, de entrar na internet, e dá um trabalho que os irmãos não imaginam. Mas Deus dá graça, não é verdade? Deus está conosco. Mas a verdade é que no meu coração eu vejo a hora de estar reunido com os irmãos aqui no templo para a gente poder adorar o Senhor, para poder estarmos juntos fisicamente em comunhão e celebrar o culto juntos aqui na casa de Deus. Mas você que não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade, que nos assiste, nos acompanha nesse momento, seja muito bem-vindo. E você possa compartilhar também essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, enfim, para que essa mensagem chegue ao coração daquele que está nesse momento desesperançado, que está aflito na sua casa e precisando de uma mensagem de esperança, precisando se sentir em paz, melhor nesses dias difíceis. Eu não estou aqui hoje para falar sobre o coronavírus, até porque também para mim já deu esse assunto. Acredito que para você também. Mas eu quero conversar um pouco com você a respeito do nosso Deus, da sua presença em nossas vidas, da postura dele, de como ele age no meio de toda essa dificuldade, das tempestades que nós vivemos, derramando a sua misericórdia, que é infinita, que é ilimitada sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento aí na sua casa, você possa se desligar de tudo ao seu redor para poder o seu coração não estar cativo à mensagem, à palavra de Deus e você ser abençoado. Então, nesse momento, se você está com a sua família, abra a sua Bíblia no livro de Jonas. E hoje eu quero pensar, refletir com você uma mensagem baseada no livro de Jonas. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo, meu irmão e minha irmã. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1, número 2 e número 3. Nós vamos colocar aí na tela o texto para você também acompanhar a nossa leitura. O texto diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, as mentes daqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Para que a Tua palavra possa ser compreendida, que ela ache um lugar especial no nosso coração e que nos transforme. Somente a Tua palavra tem esse poder. Por isso me use, Pai, como canal de bênção na vida dos meus irmãos que nos assistem nesse momento, que nos acompanham. Que eles possam serem desafiados, transformados através da mensagem da Tua palavra, do Teu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez se você está assistindo esse vídeo agora, após a transmissão se encerrar, e você não faz parte de nenhuma igreja, de nenhuma comunidade, talvez você mesmo não é nem cristão. Olhando para essa história, você pode até mesmo duvidar do relato, desse conteúdo, de tudo que Jonas viveu
durante esse tempo em sua vida. E talvez toda a veracidade esteja em jogo aqui. Porque como é possível o homem ser engolido por um peixe e sobreviver? Então, há questões, dúvidas a respeito disso aqui. Mas eu quero tirar algumas dessas questões com você a respeito dessa história bíblica que é profunda e transformadora. Há relatos que em 1758 houve um testemunho de um marinheiro britânico que também foi engolido por um grande peixe da espécie de carcharias, que é primo do tubarão branco, lá no mar da Galileia. Houve uma tempestade, ele foi lançado para fora do mar, do barco, dentro do mar, e esse peixe o engoliu. Nós não sabemos, historicamente, quanto tempo ele ficou dentro do ventre desse peixe, mas o fato é que ele sobreviveu. Bom, se nós duvidarmos da história de Jonas, por causa deste fato, dele ter sobrevivido dentro do ventre de um peixe, só esse testemunho já faz cair por terra essas questões. Mas, se nós que somos cristãos, temos Jesus Cristo como o próprio Deus, como a verdade absoluta, quando Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cristãos, eu e você, temos Cristo como a nossa verdade absoluta, suprema. Se Ele é a nossa verdade, então tudo que Ele é, tudo que Ele diz, tudo que Ele fez para nós, para mim e para você, é verdade. Bom, há relatos, um registro no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 40, quando Jesus, ele é questionado pelos religiosos daquela época, e eles queriam que Jesus fizesse um sinal para provar que ele era o Messias prometido. E então Jesus Cristo vai exortar esses religiosos, dizendo o seguinte, que o único sinal que ele faria era o sinal de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, que foi engolido e foi lançado fora, foi vomitado na cidade de Nínive. E lá ele pregou arrependimento de pecado. O próprio Jesus citou historicamente Jonas, quando ele foi engolido por esse peixe. Então, meu irmão e minha irmã, o livro de Jonas é totalmente verídico, testável, provável, e que todas as coisas que estão dentro desse livro, no conteúdo desse livro, para mim e para você, cristãos, é verdade. Já houve testemunho de alguém que passou pela mesma situação e o próprio Jesus Cristo cita Jonas, nos dando a veracidade dos fatos. O que acontece é o seguinte: Jonas, ele nasceu numa cidade chamada Gat-Hefer, que ficava a poucos quilômetros de Nazaré, na região da Galileia. E ele profetizou que Jeroboão, segundo o rei de Israel, ele ergueria os muros nas fronteiras para proteger a cidade dos seus inimigos. E isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 25. Nós estamos aqui provavelmente no ano de 755 a.C. Jonas, ele foi o primeiro missionário transcultural nas Escrituras, na Bíblia. E é peculiar o ministério de Jonas, porque ele não queria ter realizado o que ele fez. Contudo, ele teve resultados muito maiores do que outros profetas que nós conhecemos nas Escrituras. Por exemplo, se pensarmos no profeta Moisés, o profeta da lei, que recebeu a missão de Deus de libertar o povo que estava cativo no Egito, de conduzir aquele povo até a sua liberdade, ele mesmo recebeu uma ordem de Deus para que ele falasse com a pedra.
E isso está registrado lá em Números, capítulo 20, versículo de número 8. E Moisés, ele duvidou do que Deus iria fazer. Porque Deus mandou ele falar com a pedra para que da pedra saísse água, para que a água pudesse ser servida ao povo de Israel. Para que eles sanassem as suas sedes, para que eles pudessem ter água para os ritos de purificação. Mas Moisés duvidou. E ele não falou com a pedra. Ele feriu 2 vezes, segundo o registro do texto de Números, capítulo 20, versículo de número 8, 9 e 10. E por causa dessa desobediência de Moisés, a sua geração e o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Ou seja, humanamente falando, irmãos, Moisés não teve o sucesso que ele esperava ter como profeta. Vamos para um outro exemplo. Jeremias. Jeremias foi levantado aos seus 12 anos de idade, ou seja, ele teve tempo suficiente como profeta para cumprir tudo aquilo que ele tinha que cumprir, e ele pregou arrependimento de pecado para o povo de Israel sem sucesso, humanamente falando. Porque nós, como protestantes, como reformados, nós acreditamos na soberania de Deus no meio da história, na minha e na sua vida. E nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Mas, humanamente falando, Moisés, Jeremias não conseguiram o sucesso que eles queriam. E nós já tivemos momentos históricos na igreja, meu irmão e minha irmã, na vida da igreja. Por exemplo, eu deixei algumas anotações aqui. No século IV, João Crisóstomo, ele batizou 300 pessoas em um único dia. Imagina? Com a reforma no século XVI, milhares de pessoas vinham a Cristo semanalmente. Em 1630, tem um registro de 500 conversões em um único sermão que foi proferido na Escócia. Em 1860, 100 mil pessoas se converteram no país de Gales, que era equivalente a 1/10 da população. Você já imaginou que bênção, meu irmão e minha irmã, aqui no Brasil, nós tivemos uma conversão de um número tão grande de pessoas, a 1/10 que seja do número populacional aqui do Brasil? Seria uma bênção muito grande. O fato é que nenhum desses registros superam o que aconteceu na cidade de Nínive. Nem mesmo o que aconteceu lá em Pentecostes superou o que aconteceu em Nínive. O número de pessoas convertidas, o impacto que aconteceu lá. O livro de Jonas relata a sua história, a sua trajetória, mas, sobretudo, relata a história cujo autor está assentado no alto e sublime trono, cuja caneta da história está em suas mãos. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por isso, meu irmão e minha irmã, baseado nessa história, eu gostaria de pensar e tirar algumas lições para a edificação da minha e da sua vida, nesse livro. E eu quero pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, porque nós vamos passear no livro de maneira completa, de maneira plena, até o seu final. A primeira lição que eu quero pensar com você, e provavelmente essa lição vai estar aí na tela até para você poder anotar, é que ninguém escapa da presença de Deus. Nós lemos 3 versículos aqui do primeiro capítulo, que relata para nós que Jonas recebeu uma missão de Deus, e aqui ele vira as costas para essa missão, e ele, por vontade própria, decide fazer uma outra coisa completamente diferente daquilo que Deus havia mandado Jonas fazer. Deus envia Jonas para Nínive, mas Jonas quer ir para Tarsis. Esse é o resumo dos 3 primeiros versículos do primeiro capítulo de Jonas. Então, a primeira lição que eu quero pensar com você é que ninguém escapa da presença de Deus. No final do século IV, um governador de Milão recebeu também um chamado de Deus para cuidar de uma igreja. E ele relutou muito no início,
Mas as pessoas reconheciam na vida dele esse chamado de Deus. Ele era um homem fiel, era um homem que servia a Deus, um homem justo e governava Milão como poucos. Tinha um talento para isso. Esse homem tentou fugir de todas as formas do chamado de Deus para a vida dele. Ele até, irmãos, chegou a se trancar dentro de casa com várias prostitutas somente para manchar a sua própria reputação. Veja que ponto nós chegamos para fugir da presença de Deus, da missão de Deus. Nada do que ele fez para fugir dessa missão foi bem sucedido. Mais tarde, Ambrósio se tornaria uma referência, um mentor na vida de Agostinho. E talvez, se você não conhece Santo Agostinho, nunca ouviu falar de Santo Agostinho, dá um Google agora, pesquisa para você ver o impacto que esse homem causou na vida da igreja e que causa até hoje. A nossa igreja cristã é muito influenciada pelo pensamento de Agostinho. E ele foi influenciado pela vida desse homem que quis fugir da presença de Deus, que é Ambrósio, que virou as costas para o chamado de Deus, inicialmente, que depois ele sim aceitou esse chamado, mas inicialmente relutou. Então veja, irmãos, que na vida nós temos 3 tipos de pessoas. Nós temos o ateu. O ateu é aquele que não acredita, não crê em Deus, na existência de Deus. Nós temos os crentes, aqueles que creem em Deus, que vivem o seu reino e que impactam o ambiente onde está. A sociedade, o meio onde ele vive é impactado pela sua presença. Mas nós também temos os apóstolos. Que são aqueles que até acreditam em Deus, mas eles duvidam, eles sempre julgam as obras de Deus. Eles são frios na fé. E na história da igreja primitiva, por causa da perseguição do Império Romano, a igreja encontra milhares desses exemplos, desses apóstolos. O próprio Judas, não o Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus, o apóstolo, ele vai escrever, lá em Judas 1,3, dizendo o seguinte: senti que era necessário escrever a vocês, para que vocês insistissem em batalhar pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Por que batalhar pela fé? Porque até hoje existem pessoas que viram as costas para Deus, que são apóstatas. Até hoje nós conhecemos pessoas que qualquer vento de tempestade, qualquer dificuldade, elas já viram as costas para Deus e exprimem a sua fé. E quando eu leio o livro de Jonas, e eu vejo 4 imagens aqui. No primeiro capítulo, Jonas, ele está virando as costas para Deus. No segundo capítulo, Jonas está ajoelhado, clamando a Deus, pedindo perdão pelo que ele fez. No terceiro capítulo, Jonas está de pé. Ele foi erguido por Deus para pregar arrependimento de pecado na cidade de Nínive. E no quarto capítulo, Jonas está sentado. E nós vamos ver todas essas imagens passando durante a nossa reflexão aqui hoje à noite. Mas essa é a primeira lição para as nossas vidas. Ninguém escapa da presença de Deus. Ou você está na presença da graça de Deus, ou você está na presença da ira de Deus. O fato é que nós jamais conseguimos escapar da sua presença. A presença de Deus é inescapável. Jonas, ele julgou mal a ordem de Deus. Ele não entendeu o que Deus queria com aquilo. E ele tentou escapar da presença de Deus, segundo o que diz o versículo de número 3. Ele se afasta da presença de Deus como se isso fosse possível. E quando eu leio esse versículo, eu lembro também, lá de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8, quando Adão ele peca contra Deus, ele desobedece a Deus, e ele tenta se esconder de Deus entre as árvores no meio do jardim, como se isso fosse possível. E Deus vai ao encontro deles. Jonas está tendo a mesma atitude, a mesma postura, tentando escapar do Deus que é inescapável.
O próprio salmista, no Salmo do número 139, versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: para onde eu poderia escapar do seu espírito, Senhor? Para onde poderia fugir da tua presença? Deus manda Jonas ir para o Oriente e ele vai para o Ocidente. Deus manda Jonas ir por terra e ele vai pelo mar. Deus manda Jonas pregar e ele vai dormir. E o que me impressiona nessa história, irmãos, é que tudo obedece a Deus. Se você já leu a história de Jonas, você vai entender o que eu estou falando. O vento e o mar obedecem a Deus. O peixe obedece a Deus. Os marinheiros obedecem a Deus. Os ninivitas obedecem a Deus. O peixe obedece a Deus. O sol, a planta, até os vermes, irmãos, obedecem a Deus. E sabe quem é que não obedece a Deus? O crente. Jonas não obedecem à ordem de Deus. E isso me assusta. Isso me assusta muito. Sabe por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, a lei de Deus é clara lá. E você vai ver, se você ler, versículo de número 8 e 9, Deuteronômio 30, 8 e 9, vai dizer o seguinte: Deus abençoará o trabalho das suas mãos, se obedecer a uma condicional. E no versículo de número 17, Deus vai dizer o seguinte: mas se desobedecer à vontade de Deus e tirá-lo do trono da sua vida, então haverá destruição. A vida do povo de Deus, na época de Juízes, era assim. Se você ler o finalzinho do último capítulo de Juízes, você vai ver lá: enquanto não havia rei em Israel, cada um vivia de acordo com a sua vontade, como bem queriam. O que parecia certo para cada um é a maneira como eles viviam. Mas nem sempre o que parece certo para o homem é vontade de Deus. Nem sempre o que parece correto para o homem é vontade do Senhor. Para Jonas, o correto era ir para Tarsis, mas a vontade de Deus é que ele fosse para Nínive. Qual a diferença entre Jonas e Paulo? A diferença é que Paulo obedeceu. Deus deu a visão a Jonas para que ele fosse para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Mas Deus dá a visão para Paulo do que ele faria na vida daqueles que viviam na Ásia. E o apóstolo Paulo sai de Troade e vai para Macedônia. Atos capítulo 16, versículo de número 9. Essa é a prova que, independente de nós, os planos de Deus não são frustrados. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque é melhor cumprir os planos de Deus na presença da sua graça do que na presença da sua ira. E toda vez que você vira as costas para Deus, a sua vida é como a vida do povo em Juízes, como eu acabei de citar aqui para você, numa espiral descendente. A cada dia vai piorando a situação. O que significa isso, pastor? Significa que o ponto final da sua vida é o fundo do poço. Significa que todas as vezes que você virar as costas para Deus, você ficará sozinho. Você curtirá dores intensas e ninguém poderá te socorrer. Perceba como isso aconteceu na vida de Jonas. Jonas, ele sai da sua cidade, Gat-Hefer, e ele vai até Jope. Percebe as quedas. De Jope, ele vai parar no porão do navio. Do porão do navio, ele cai para as profundezas do mar. E das profundezas do mar, o ventre do peixe. Ou seja, uma verdadeira espiral descendente. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você vai esperar chegar em qual nível da sua vida para entender que é impossível fugir da presença de Deus?
Você vai esperar chegar no fundo do poço? Até quando você vai virar as costas para Deus? É uma pergunta que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Mas essa é a primeira lição ainda. Eu quero partir para a segunda lição, que nós aprendemos através do relato da história de Jonas aqui. E a segunda lição é que Deus está pronto para te receber de volta, se você se arrepender dos seus pecados. Está tudo bem aí, gente? Está funcionando? Está funcionando? Estamos aqui, irmãos? Ele está ajeitando aqui, parece que deu alguma coisa errada, mas tudo bem. Segunda lição, quero repetir com você. Deus está pronto para te receber de volta, se você se arrepender dos seus pecados. Amém? Então, se por acaso, se porventura, você virou as costas para Deus, você desapontou a Deus, deixa eu te dizer uma boa notícia. Deus te espera de voltar para casa, de braços abertos. E Ele tem uma misericórdia que é ilimitada, abundante, infinita, para derramar na sua vida. Veja o capítulo 1, versículo de número 16. Eu quero pensar alguns textos com os irmãos. Como isso aqui, essa segunda lição é verdade na minha e na sua vida. Deus está pronto para te receber de volta. Olha só, Jonas 1,16. Deus teve misericórdia da vida dos marinheiros que eram devotos a outros deuses. E eles se converteram. No capítulo 2 inteiro, Deus teve misericórdia de Jonas quando foi engolido no ventre do peixe e ele clamou, ele orou a Deus. Deus teve misericórdia de Jonas. No capítulo 3, versículo de número 6, Deus teve misericórdia do rei de Nínive, que se despiu das suas roupas, ele se arrependeu da sua postura, dos seus pecados e se cobriu de pano de saco. No versículo de número 10, Deus teve misericórdia dos ninivitas, que se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. E se você se arrepender hoje de ter virado as costas para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ele está pronto para te receber de volta. Por que receber de volta, pastor? Porque um dia, meu irmão e minha irmã, nós fomos separados do relacionamento com Deus no jardim do Éden. Quando o homem, ele não cumpriu o seu papel de governante na criação, de ser o cabeça da sua família, da sua esposa, e ele foi seduzido pelas astúcias de Satanás, representada pela serpente. A desobediência de Adão nos marcou para sempre com o pecado, tatuando em nós, no nosso corpo, a marca da morte, imputando em nossas vidas a morte que nos separa de Deus. Por isso, Deus está pronto, de braços abertos, para te receber de volta para casa. Jesus, ele conta uma parábola de uma família simples, assim como a minha e a sua família, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11 ao verso de número 32, que é a parábola do filho pródigo. E eu sei que você conhece essa história, mas talvez há irmãos nos acompanhando aqui na nossa live, na nossa transmissão, que talvez não conheçam a história, e eu vou relatar de maneira bem sintetizada aqui, bem resumida. O filho, ele pede para o seu pai todos os seus bens, tudo aquilo que era direito dele, e ele pega todos esses bens, todos esses valores, e ele vai embora da sua casa, vai morar sozinho, sai da sua cidade e vai para bem longe. Vai curtir a sua vida. Gastou tudo que tinha com festas, com bens, com prazeres da sua vida. Pintou e bordou, como diz o ditado. E ele se esqueceu da sua família, se esqueceu de Deus. Mas chega um dia, irmãos, você sabe que as coisas são temporárias.
acabou-se o dinheiro, acabou-se os prazeres, e ele passou a ter fome, necessidade, a ponto de querer comer até o que os porcos comiam. E ele pensou nesse momento: eu vou voltar para casa, e eu vou dizer para o meu pai: ô papai, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de teu filho. Me aceita de volta, pelo menos para que eu possa trabalhar na sua terra e ter o que comer. E ele vai voltando para casa, e pensando que ele ia falar para o pai dele. E diz a parábola de Jesus que enquanto ele estava voltando para casa, o pai dele o avistou de longe. De longe. E ele teve misericórdia do seu filho. Ele correu em direção ao filho e o abraçou. E teve misericórdia dele, e o beijou, e fez um grande banquete na sua casa, uma grande festa. Porque aquele filho que estava perdido foi achado, que estava morto, reviveu. A postura desse pai me chama a atenção, porque o nosso Deus, que é Pai, sempre está pronto para nos receber de volta para casa. E mesmo longe, nas regiões celestes, Ele ora por nós, e em tempo oportuno Ele irá nos receber de braços abertos. E a festa no céu será eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus se alegra do pecador que se arrepende dos seus pecados. Os ninivitas receberam o aviso de Deus. Jonas 3, versículo de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias. Irmãos, quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que você teria somente 40 dias para viver, o que você faria? Você viajaria para o lugar dos seus sonhos? Você compraria um carro que você sempre quis ter? Você curtiria a vida como se não houvesse amanhã? O que você faria? Os ninivitas decidiram viver os seus últimos 40 dias dedicados ao Senhor. Se converteram dos seus caminhos, se arrependeram dos seus pecados, clamaram o socorro de Deus. Mas eu te pergunto, é justo um povo tão sanguinário receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus? Um povo que sempre viveu contra Deus, que perseguiu o povo de Deus, que escravizou o povo de Deus, que matou o povo de Deus, que estupraram as suas mulheres, que empilharam crânios das pessoas mortas nos portões da cidade como exemplo para os inimigos. É justo ter misericórdia desse povo? Jonas viu seus parentes, os seus amigos, a sua família ser morta nas mãos desses ninivitas. Jonas viu a sua cidade sendo queimada por este povo perverso. E o sentimento que preenche o coração de Jonas é o sentimento de vingança. Então Jonas, ele prega contra aquela cidade. Ainda 40 dias. 40 dias. E Nínive será subvertida. Virá destruição contra essa cidade. E ele saiu pela cidade pregando. Jonas deseja destruição para aquela cidade. Deus deseja restauração. Jonas deseja a morte das famílias de Nínive. Deus deseja a vida. Jonas deseja vingança contra Nínive. Deus deseja perdoar. Se você se arrepender do seu pecado hoje, Deus está pronto para te receber de volta. Deus está de braços abertos para te cobrir de misericórdia, de graça, de amor. Eu quero ler o texto de Jonas, capítulo 3, versículo de número 5 até o versículo de número 10, com você, meu irmão, minha irmã. Acompanhe essa leitura.
Jonas, capítulo 3, versículo de número 5 a 10. O texto diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e os seus grandes, nem homens e nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Assim os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus deu uma chance para os marinheiros quando ele acalmou a tempestade. Deus deu uma chance para Jonas enviando um peixe. Deus deu uma chance para Nínive enviando Jonas. E Deus também te dá uma chance quando ele envia o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para derramar sobre a sua vida graça, misericórdia. E Deus também pode fazer o que for possível para te dar mais uma chance de se arrepender dos seus maus caminhos. Deus não mediu esforços para te amar. Ele enviou o seu próprio Filho que se entregou numa cruz. E ele derramou o seu próprio sangue para dizer: esse é meu cálice. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos para dizer: essa culpa eu assumo. Ele foi pregado no madeiro para dizer a mim e a você, meu irmão, a sua dor eu sinto na minha carne. Irmãos, a minha oração é que Deus veja em sua vida o que ele viu em Nínive: arrependimento verdadeiro, uma mudança de postura, uma busca incessante, constante e verdadeira de Deus na sua vida. A primeira lição que nós aprendemos com a história de Jonas é que Deus é inescapável. Ninguém pode fugir da sua presença. A segunda é que ele está pronto para nos receber de volta, se nos arrependermos do nosso pecado. Mas há uma terceira e última lição que eu quero pensar com você aqui. Está no capítulo 4, versículo de número 1. Jonas 4:1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A terceira lição que eu aprendo com você é que nós somos afetados pela síndrome de Jonas. Sim, infelizmente, nós fomos afetados. Essa última lição é o desdobramento da história de Jonas. Porque se esse livro termina no capítulo 3, talvez Jonas ele fosse o profeta mais bem-sucedido de toda a história missiológica. O problema é que o livro não termina aí. Ainda temos mais um capítulo. E a narrativa nos dá a impressão que o sucesso de Nínive é a desgraça de Jonas. A vida desse profeta nos coloca diante de um espelho para enxergarmos, meu irmão e minha irmã, quem nós somos. E é bom que você faça esse exercício na sua casa. É como se nós chegássemos nus de frente para o espelho e víssemos quem realmente nós somos. Não somos nada. Não somos ninguém. Aliás, essa situação que nós estamos passando hoje nos prova claramente isso. Uma coisa que nós não conseguimos ver, de tão pequeno, de microscópico que é.
fazer tanta destruição no mundo. Nós não somos ninguém. Mas veja, Jonas, assim como eu e você, frequentava o templo. Jonas trabalhava duro na obra de Deus. Jonas foi usado por Deus e profetizou para o rei. Jonas era o nacionalista, ele defendia o povo. Jonas percorreu uma grande cidade evangelizando, e o ministério de Jonas foi um sucesso. Contudo, diz a Escritura, capítulo 4, versículo 1, que desgostou-se Jonas e ficou irado com o resultado da sua missão, do que ele realizou. Por quê? Qual o problema com Jonas aqui, meu irmão e minha irmã? Preste atenção nisso. E quando a sua vida religiosa traz uma alegria para você, um bem-estar para a sua vida, quando a sua religiosidade te dá uma segurança em Deus, uma segurança em sua vida, e você não consegue compartilhar com ninguém essa bênção, essa graça, tome muito cuidado, porque a síndrome de Jonas afetou a sua vida, afetou a minha, porque nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Veja como nós vivemos os nossos dias hoje. Por 2 vezes, Deus pergunta para Jonas assim no capítulo 4, versículo de número 4. É razoável essa tua ira, Jonas? E Deus aqui, no versículo de número 4, ele se referia à conversão dos ninivitas. E Jonas não responde. Diz o registro, no versículo de número 4, que ele se cala diante de Deus. Mas no versículo de número 9, quando Deus repete a pergunta para Jonas, Deus é mais específico aqui. Ele vai dizer, é razoável essa tua ira por causa de uma planta. E aí Jonas então, ele responde a Deus, é razoável a minha ira até a morte, Senhor. Até a morte. O que fez essa planta para morrer? Jonas é mais empático com a planta do que com os ninivitas. E hoje, eu e você, nós corremos o risco muito sério, meus irmãos, de amar mais as coisas do que as vidas. Nós somos mais empáticos com o celular do que com a nossa família. Nós gastamos mais tempo nas nossas redes sociais do que socializamos na nossa casa. Somos mais empáticos com o nosso bem-estar do que com a fome do outro. E Jonas, ele só pensou em si mesmo, segundo o registro que nós estamos lendo aqui. Por 2 vezes, ele ora a Deus. A primeira, ele ora para que Deus livrasse a sua vida. A segunda oração que Jonas faz é para que Deus tirasse a sua vida. E as 2 orações, ele está pensando somente em si. Somente no eu. E Jonas peca no seu maior mandamento. O maior mandamento das Escrituras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Por isso, nós corremos o mesmo risco de pregar o Evangelho que não vivemos. Estamos trilhando um caminho afetado pela síndrome de Jonas, quando olhamos para o nosso próprio umbigo e dizemos, eu me basto. É triste, irmãos. Nós estamos brincando de ser crentes. Nós nos deleitamos na obra de Deus e não nos deleitamos no Deus da obra. Estamos brincando em tempos de pandemia de ser crentes, de testemunhar o nome de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, e eu te pergunto a você que está nos assistindo nesse momento, é razoável vivermos assim? Deus livrou Jonas de um mar revolto. Deus livrou Jonas do sol lhe dando uma planta para se refrigerar. Deus livrou você, enviando o seu filho Jesus para morrer em seu lugar. E eu te pergunto, é razoável você viver assim?
Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: há nas Escrituras Sagradas somente 2 livros que terminam com uma pergunta, que é o livro de Jonas e o livro de Naum. Mas o desfecho do livro de Jonas encarna em nós, em mim e você, a resposta que deveria ser de Jonas. Eu quero que você acompanhe o versículo de número 10 e 11 do capítulo 4. Jonas 10 e 11. Tornou o Senhor, ele vai dizer o seguinte: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro termina com essa pergunta. Sabe por que não se registra a resposta para essa pergunta a Jonas? Sabe por que o livro termina com essa suspense? Porque Jonas vive hoje na minha e na sua pele. O coração de Jonas bate no meu e no seu peito. O sangue de Jonas corre na minha e na sua veia. O DNA de Jonas está no meu corpo e no seu corpo. E quem tem que dar a resposta para essa pergunta, nesse momento, é você, sou eu, somos nós. O que responderemos para Deus? É razoável viver assim? É razoável continuar com a vida que você leva? É razoável você procurar um socorro e não achar? É razoável você viver uma vida egoísta? Uma vida onde só você é importante e não importa o que aconteça, o importante sou eu. Os outros, cada um por si, eles que se virem. Se você é cristão, você sabe o que você deve fazer nesse momento. Se arrepender da sua postura. Se você um dia virou as costas para Deus e tentou escapar da presença de Deus, a verdade é que Ele está pronto para te receber de volta para casa, para derramar na sua vida misericórdia. Mas que você não viva a sua vida cristã com a síndrome de Jonas, onde a única coisa que importa é você. Porque no mundo você não está sozinho. Nem o nosso Deus é sozinho. Ele é trino. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, nesse momento, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, e nós começamos o nosso culto de hoje orando, intercedendo pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, clamando a paz de Deus na nossa vida, a misericórdia de Deus na nossa vida, porque estamos perdendo pessoas. Estão sendo acometidas por esse vírus, contaminadas por esse vírus. Mas um vírus muito pior pode afetar a minha e sua vida, que é o vírus do pecado. Meu irmão e minha irmã, não vire as costas para Deus. Viva uma vida genuína, verdadeira, de adorador diante da presença de Deus. Ele está pronto para te receber de volta. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, para derramar o seu sangue, que se verteu naquela cruz, para a purificação dos nossos pecados, quando nós pecamos lá no Jardim do Éden, em Adão, e a morte entrou na minha e na sua história. Carecemos da misericórdia de Deus, e não podemos escapar da sua presença. Esse é o momento oportuno de você tomar essa decisão na sua vida.
Eu sei, você está com a sua família na sua casa nesse momento. Ou talvez você esteja assistindo esse vídeo depois que nós encerramos a nossa live. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que Deus possa derramar a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, salvação na sua casa e na sua vida. Por isso eu quero pedir para que você nesse momento reúna a sua família. Abrace a sua família. E nós vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoa através da Tua palavra. Que muito mais do que esse vírus, nos contagia pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. A Tua cruz nos faz enxergar quem nós somos, Pai. Pecadores, merecedores da Tua ira, do Teu castigo eterno. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor nos alcançou através do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar e que agora está assentado à Tua destra, está no céu e virá para nos buscar. Eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus, aquele que nos assiste, que porventura virou as costas para o Senhor, que está vivendo a sua vida dissolutamente, como quer, que ele sinta a presença do Senhor, do Teu Santo Espírito, aonde estiver agora, em nome de Jesus. Que o Senhor o alcance, que o Senhor o salve, assim como todos da nossa igreja. Mas que porventura, há aqueles que nos assistem, que não são cristãos, que não entendem a Tua salvação que Cristo fez por todos nós, mas que o Senhor ilumine a mente, que o Senhor transforme o coração duro no coração de carne, para que ele se entregue ao Senhor em nome de Jesus. Que a Tua palavra transforme essas vidas, que a Tua palavra alcance essas casas, e que a Tua palavra possa dar esperança àqueles que estão desesperançados, que estão aflitos, que não têm para quem correr, aonde se agarrar. Que a Tua palavra transforme, salve, regenere, purifique, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Eu estava ali ouvindo o reverendo Rickson pregando essa mensagem poderosa. Eu comecei a imaginar comigo mesmo, sabe como você está assistindo esse culto? Um celularzinho. Está chegando essa mensagem na sua casa. Mas sabe que essa mensagem pode chegar também na vida dos seus irmãos, na vida dos seus parentes, na vida dos seus amigos. É a grande oportunidade que Deus nos dá de levarmos esta mensagem de esperança. Quantos estão morrendo aí? Quantos? E você pode levar essa mensagem nesses corações. Todos quase já assistiram o filme Titanic. A história não é bem essa. Quando esse navio estava afundando, havia um grupo de irmãos do Exército da Salvação neste navio. Eles tocaram até onde puderam a música que dizia: mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Mas quando eles foram lançados nas águas geladas, e sabendo que iam morrer, eles nadavam